Bom, pessoal, boa tarde. Queremos aí agradecer a presença do público, para prestigiar aí essa palestra organizada pelo PPG Design, na qual nós vamos apresentar aqui como tema principal aí o panorama da pesquisa em design e macroergonomia e aproveitar esse momento para transmitir a vocês as experiências que nós tivemos aí em nossas viagens recentes, congresso que eu tive a oportunidade de participar lá em Veneza, e o Paulo lá na Coreia do Sul. Então, queremos dar boas-vindas aí para todo mundo e agradecer mais uma vez. Como eu mencionei, essa apresentação vai estar dividida em duas partes. É uma palestra dividida em duas partes. Primeiro eu vou apresentar, então, na verdade, um panorama, primeiro, das pesquisas do nosso programa em macroergonomia e design, e depois a apresentação propriamente dita lá no IRIET, né, o Congresso Human Interaction and Emerging Technologies, lá em Veneza, que ocorreu de 26 a 28 de agosto desse ano. E depois o Paulo vai apresentar também o trabalho dele, em linhas gerais, assim, e também a apresentação que ele fez lá no Congresso do IEA, né, da Associação Internacional de Ergonomia, na qual ele apresentou o trabalho também com o tema correlato, né, dentro da área da ergonomia organizacional. Então, na verdade, assim, para a gente iniciar a nossa breve conversa aqui hoje, vamos nivelar esse conteúdo. Talvez alguns não tenham tanta familiaridade com o assunto em si, mais geral, que é a macroergonomia. Então, o que é de fato a macroergonomia, né? Do que trata? Se nós entrarmos lá no site da IEA, que é a associação, então, que traz as definições, os conceitos, as atualizações com respeito a essa área, né, que é a área de concentração do nosso programa, que são os fatores humanos ou a ergonomia, a gente vai ter uma classificação geral que define a ergonomia ou a organiza em três grandes áreas. Seria a ergonomia física, que trata, então, da anatomia humana, antropometria, questões biomecânicas e assim por diante, né? Estudos musculoesqueléticos, a parte física mesmo do ser humano em atividade. Também traz a ergonomia cognitiva, que trata dos processos mentais, né, como percepção, memória, e assim por diante, né? Na interação do ser humano com os sistemas. E a ergonomia organizacional. Então, ela vem a ser um terceiro ou uma terceira categoria no campo da ergonomia. E ela vai tratar, então, da otimização dos sistemas sociotécnicos, né? Que inclui vários aspectos aí relevantes, né? Como estruturas, políticas, processos, e várias áreas vinculadas a esse campo da ergonomia organizacional, que trata exatamente dessa visão mais macro. Então, são praticamente sinônimos, né? Ergonomia organizacional, que é uma dessas categorias, vem a ser a macroergonomia. É claro que a macroergonomia, como ciência, ela tem algumas peculiaridades, principalmente relacionadas às análises que são realizadas em organizações, que é o que a gente vai explicar agora aqui também brevemente. Então, a ergonomia organizacional, ou a macroergonomia, ela vem a ser uma subdisciplina dos fatores humanos, da ergonomia, e lida com as análises e o projeto ou design de sistemas de trabalho. Então, essa é a principal diferença para a ergonomia clássica ou a ergonomia tradicional, que é aquela mais do posto de trabalho, né, que lida com aspectos de ergonomia física e cognitiva para um indivíduo em atividade. A macroergonomia, ela enxerga, dá um passo para trás e enxerga o sistema de trabalho como um todo e as relações desses postos de trabalho distintos dentro de uma organização. Então, essa é a ideia. Essa área do conhecimento, ela passou a se desenvolver no início ali dos anos 80, mas se consolidou nos anos 90, então é algo bem recente, né, em termos de pesquisas. E essa é a ideia, mostrar para vocês aqui um pouquinho hoje de que é uma área recente no mundo, no Brasil e na minha vida também como pesquisador aqui na UDESC, né? Então, vou trazer um pouquinho do panorama de pesquisas que estão sendo realizadas aqui
como é que tudo começou aqui no nosso programa e hoje em que pé está as pesquisas na área da macroeconomia, né? Para fechar, então, essa definição conceitual aí, segundo Henrique, que foi quem estudou lá nos primórdios a macroergonomia, num contexto de organizações norte-americanas, num período bem específico, que foi a década de 90 ali. E é por isso que essa área merece uma atualização constante, né? Porque ela surgiu num contexto bem específico. O que nós temos disponível de bibliografia é bem restrito a esse período, né? Mas ele já definia, então, a macroergonomia conceitualmente como uma abordagem top-down, né? Então, realmente de cima para baixo, sistêmica, né? De sistemas sociotécnicos. Então, a parte social, né? De pessoas, e a parte técnica, tecnológica, de estrutura e o que compõe essa organização em termos tecnológicos. Então, esses dois vieses para o projeto de sistemas de trabalho e a aplicação do sistema global de projeto do trabalho para os projetos de interfaces humano-trabalho, humano-máquina e humano-software. Então, ela engloba a ergonomia física, cognitiva, aspectos de relações humanas, comunicação e assim por diante. Então, ela procura realmente, como o próprio nome já diz, ter essa abordagem mais macro dos sistemas, né? Então, por isso que essa abordagem da ergonomia surgiu depois, né? Foi um desenvolvimento da ergonomia tradicional, aquela clássica, né? Que vinha desde da implementação da ergonomia no século passado. Dito isso, como é que as pesquisas, então, aqui no nosso programa, elas foram se desenvolvendo nesse ramo, né? O programa aqui, pessoal, o PPG Design, ele tinha duas linhas de pesquisa até o ano de 2015, que era ergonomia cognitiva e ergonomia física. Com o meu ingresso em 2015, eu ofertei a disciplina de ergonomia organizacional. Foi uma proposta minha, pessoal, para o programa e acabou sendo algo bem recebido, né, pelos colegas, pela instituição. Tanto que em 2016, quando nós reformulamos o projeto pedagógico do nosso curso de mestrado, na época, né, só tinha mestrado, em 2016, foi criada uma nova linha, que é exatamente a organização em fatores humanos, fechando, assim, aquelas três áreas clássicas da ergonomia: física, cognitiva e organizacional. Então, a gente fechou o cerco, por assim dizer, nesse campo de conhecimento. Então, hoje nós temos professores vinculados às três linhas de pesquisa, tanto cognitiva, física quanto organizacional. E as minhas pesquisas, então, desse ano para cá migraram, estavam mais vinculadas a físicas, né, mas foram migrando para a linha organizacional, que é o que a gente acabou fortalecendo nos últimos anos aqui no PPG Design, né? Já que as outras duas linhas já estavam super bem, né, definidas, bem resolvidas, né? O professor Milton, na linha de físicas aí, né, sempre encabeçando junto com a professora Suzana e outros professores aí que já vinham trabalhando fortemente na linha física, cognitiva também, professor Célio, professora Gabriela, professor Murilo, né, que infelizmente veio a falecer. Então eram linhas já bem maduras e a gente precisava então fortalecer essa linha nova, que era a organização em fatores humanos. E hoje no ingresso para o programa, ela é uma linha que tem muitos alunos que entram já nessa linha, né? Outros migram para ela e de fato ela está mais madura, cada vez mais madura hoje em dia em nosso programa, né? Aí eu vou passar rapidamente aqui, pessoal, só um panorama, assim, a partir desse ano de 2016, o que foi acontecendo pessoalmente, né, nas minhas pesquisas. Então, em 2018, eu submeti meu primeiro projeto de pesquisa nessa linha, que durou 3 anos, tinha como tema ergonomia organizacional e tecnologia assistiva, vindo ainda, claro, das minhas pesquisas que estavam muito fortes nesse campo da TA, né? No qual o objetivo era desenvolver requisitos para projetos de sistemas de trabalho inclusivos. Então, eu uni as duas abordagens, né? A ideia aqui desse projeto era levantar os requisitos
para a inclusão de pessoas com deficiência nos sistemas de trabalho das organizações, através do método da ergonomia participativa. Então, foi um projeto bem bacana, com a participação de 3 alunos de graduação, 2 de mestrado. Como eu falei, na época a gente não tinha ainda o doutorado, ele, em 2019 é que iniciou o doutorado aqui no nosso programa, né? Então, teve a participação de outros professores, bolsistas, né? Tanto de graduação quanto do mestrado. O São Milton fez parte aí desse elenco, né? Então, foi um projeto bacana, resultou em bastante produção científica. A gente desenvolveu um modelo multicritério que trazia esses requisitos para que um gestor pudesse preparar, portanto, o seu ambiente de trabalho para se adequar a pessoas com deficiência. Então, era um trabalho que tinha esse apelo, né? Com um resultado bem prático, bem de caráter realmente social nesse sentido, né? E, findando esse projeto, eu propus um projeto mais abrangente, um projeto mais guarda-chuva, né? Para englobar outras pesquisas, inclusive de mestrandos e doutorandos do programa, que é aquela ali de 2022, com o tema Proposta de Abordagem Metodológica para Análise e Projeto Macroergonômico como Estratégia de Gestão em Ergonomia Organizacional. E o propósito aqui, pessoal, embora seja um projeto mais abrangente, é trazer essa visão, como eu já mencionei para vocês, que surgiu num contexto bem específico, né, de organizações norte-americanas na década de 90, para uma realidade mais brasileira, mais de requisitos assim de organizações no momento atual em que nós estamos vivendo, né? Então, a ideia aqui era justamente desenvolver uma abordagem metodológica para que se adequasse às organizações no momento atual, né? Isso muito da experiência da disciplina que a gente ministra aqui na UDESC, assim, que a gente percebe que quando vai usar um método, às vezes, ele já, não que esteja defasado, mas ele tem um apelo muito maior para uma época específica, para organizações específicas, né? E como expandir isso? É exatamente o que as pesquisas atuais no programa estão fazendo. Muita gente está trabalhando aí com ramos específicos e atualizando essas coisas todas, né? Seja em startups, seja em organizações do setor público, né? E tantos outros ramos aí que tá sendo aplicada a macroergonomia no contexto mais próximo da gente. Essa é a ideia, né? Que a gente atualize esse conhecimento tão útil para as organizações, para a sociedade, para as pessoas, né? Para que isso possa ser realmente utilizado. Então, nesse projeto, que é o atual, e a partir desse projeto que eu elaborei junto com meus colegas o artigo que a gente apresentou lá em Veneza, né? O professor Flávio é integrante da equipe, a Patrícia, que se formou do doutorado recentemente, também é autora, e a Isadora, que está aí, nossa bolsista de iniciação científica, né? E também é coautora do artigo que eu vou apresentar brevemente para vocês. Aí eu trouxe uns recortes aqui de produções a partir desse ano de 2016, desses projetos, né? O que no programa tem sido desenvolvido na área da ergonomia organizacional. Aqui eu trouxe, claro, só produção minha, em conjunto com outros colegas, mas tem outros professores desenvolvendo trabalhos na área também da ergonomia organizacional, né? Mas só para a gente ter uma ideia assim, do que foi acontecendo, né? Então, lá em 2018, já começaram a ter as primeiras defesas nessa linha de pesquisa, né? A Gabriela, em organizações, né? Na área da moda, a Luísa, que trabalhou muito forte com a macroergonomia em startups aqui em Florianópolis, né? Que é bem uma vocação nossa aqui em Florianópolis, né? A área de tecnologia. O Felipe, que também trabalhou no setor público, né? Em laboratórios de ensino, usando a macroergonomia. Esses defenderam em 2018. Aí, em 2020, teve a Gabriela, que trabalhou com macroergonomia e espaço urbano. Foi uma visão bem diferenciada, bem interessante também. O Marcelo trabalhou com comunicação em equipes de marketing. Aí o Gustavo Jota trabalhou também com desenvolvimento ágil, também em empresas de tecnologia. E o Paulo, né, que defendeu em 2022, trabalhou com a macroergonomia e ponto de venda e toda essa questão de experiência, né, sensorial do
do usuário, né, do cliente, e com certeza ele vai falar muito melhor do que eu. Daqui a pouquinho ele vai explicar o trabalho dele com mais detalhes, né? Então, de lá para cá, a gente já teve aí pelo menos 7 defesas de mestrado, né, nessa linha. E doutorado tivemos uma, que foi a própria Patrícia, né, na primeira turma, lá de 2019. Então, ela defendeu ano passado e ela desenvolveu um framework macroeconômico Lean de pesquisa com usuários para startups. E atualmente, então, como eu mencionei, eu estou migrando bastante para essa área, então minhas pesquisas todas elas estão nessa linha de pesquisa de macroeconomia. Em mestrado eu tenho atualmente a Giovana e a Bruna que estão trabalhando na linha, e doutorado também, Rubem, a Alice que está aí, né? O Paulo, o Henrique, o Gustavo Jota, a Sheila que está aí também. Então, todos eles na área da ergonomia organizacional, na linha de pesquisa em ergonomia organizacional. O que mostra que realmente eu estou dando um foco bastante forte na linha de pesquisa, né? Embora a gente, claro, oriente outras linhas, né? Física ou cognitiva, mas o meu foco tem sido bastante predominante nessa linha organizacional. E aí a produção também científica, né? Então, em periódicos, por exemplo, de 2020 para cá, nós temos aí 9 artigos publicados em periódicos, nessa linha de pesquisa, né, de macroergonomia ou ergonomia organizacional. Então, tem trabalhos aí na ação ergonômica, em journals, como está fresquinho esse aqui, né, Paulo? Saiu agora no International Journal of Design Management and Professional Practice. Na Estudos em Design, que é a A1, né, o quadro dela. Também temos na Design e Tecnologia, na nossa revista aqui, Human Factors in Design, na Progética, no Ibero-American Journal of Industrial Engineering, também, na Progética aqui de novo. E também revistas correlatas na área também de administração, né, como essa, e Administração de Empresas em Revista, de 2020. Só para trazer um pouco da produção pessoal, assim, com colegas, né, na instituição. Capítulos de livros, também temos aqui uns 7 capítulos de livro, também internacionais, né? Em análise de congressos, aqui a gente vê como foi amadurecendo mesmo a linha de pesquisa, né? Lá em 2017 começamos a publicar, junto com o Felipe, junto com a Luísa, que está aqui uma foto com ela. Em 2018, eu também estive lá em Florença, na apresentação desse artigo junto com a Luísa. Foi uma análise macroergonômica de laboratórios de costura, ela também é da área da moda, então ela uniu bem a moda com a macroergonomia. Então, isso foi em 2018, esse evento. 2021 teve um artigo, que foi daquele meu primeiro projeto de pesquisa lá que eu apresentei para vocês. 2022 já teve mais produção, ó, junto com o Paulo, também, bastante coisa feita, né? Apresentação lá na Suíça, né? O Paulo também esteve lá, apresentando. Em Nova York teve produção também, né, Paulo? Aí no P&D Rio de Janeiro, com o Jota, Ergo Design em Campina Grande com a Bruna. Aí aqui já é a parte final, vê como já aumentou a produção nessa linha, né? Aqui tem trabalhos publicados em 2023 e por enquanto, em 2024, mas já tem coisa saindo aí também, tem muitos eventos até o final do ano, né? Em que a gente está produzindo bastante também. Então, tem artigos para a Bergo, teve bastante coisa publicada nessa linha na Bergo no ano passado. Também no congresso lá de Design da Informação, junto com a Carol. O que mais? Com o Paulo também em São Francisco, né, Paulo? Com o Marcos Salvador também, nesse mesmo evento, que o Paulo participou também, lá em São Francisco. E esse que é o que eu vou apresentar para vocês, que é o lá de cima, né? Junto com o Flávio, a Patrícia e a Isadora, que é esse congresso lá em Veneza, que é o primeiro desse ano aí que foi publicado. Então, no dia 27, pessoal, lá em Veneza, eu apresentei o trabalho lá. Então, esse foi o congresso, né? Nas vielas apertadinhas lá de Veneza, a gente chega nessa instituição aí, que é a Universidade de Veneza. Nesse ano aí estava
nesse mês, na verdade, naquela semana estava ocorrendo a Bienal de Veneza também. Lá na Bienal não era em Veneza, numa ilha próxima ali, né? Não estava a turma toda lá, né? Os artistas lá, Tim Burton, Angelina Jolie. Mas a gente acabou se desencontrando, né? Aí mais algumas fotos, né? Lá no evento. Então é a universidade lá, IUAV. E aí essa foi a palestra de abertura, né? Com a professora Lee. Ela apresentou algo bem assim atual, que foi a aplicação da inteligência artificial em pesquisas, e ela apresentou especificamente assim o sistema que o grupo de pesquisa dela está desenvolvendo para o governo de Singapura. É um projeto bem grande, com bastante desdobramento, assim. E ela trouxe assim os desafios exatamente da implementação da inteligência artificial em pesquisa científica, né? Foi bem interessante, bem bacana também compartilhar esse trabalho. Aí é o auditório principal, né? Explicando para vocês, é um evento bem menor do que o Paulo participou, que é aquele que a gente participou em 2018, que é mais grandioso, né, Paulo? Que é o principal evento de ergonomia do mundo, o IEA. Esse aqui já é um evento um pouco mais assim, como é que eu vou dizer? Mais seleto, assim, né? Mais introspectivo. Até estou com um programa aqui, ó, se desejarem ver quais foram os trabalhos apresentados, e passar para ir circulando, tá bom? Mas o bacana é o seguinte, tinha gente do mundo todo, apesar de ser mais restrito, menorzinho, né? Tinha gente bastante gente da Europa, claro, né? Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Noruega, mas tinha gente também da África do Sul, Colômbia, Brasil, tinha eu e a Amanda aqui também do programa, que apresentou o trabalho lá. China, bastante gente da China, Coreia, Japão. É bem diversificado, assim, vocês vão ver que tem autores do mundo inteiro que estavam lá apresentando. Aí sou eu aqui na sessão técnica apresentando então o nosso artigo lá, com o tema Systematic Gathering of Requirements for Macroeconomic Analysis and Design for Organizations in Brazil. Que é esse artigo aí, já está publicado, inclusive aberto, né? Ele é de acesso aberto, vocês podem baixar o artigo para ler. Isso também é muito bacana do evento, ele não cobra para baixar os artigos completos. Está lá disponível para consulta. E só para finalizar a minha parte aqui, eu vou explicar rapidinho do que tratou o artigo, né? Não vou me delongar muito, até porque o objetivo não é esse, é mais apresentar a experiência que foi lá e tudo. Mas é sempre bacana explicar do que tratou o artigo, né? Na verdade, foi uma busca de requisitos, é um trabalho bem preliminar assim desse projeto de pesquisa que a gente está conduzindo, no sentido de desenvolver uma sistemática própria para organizações no Brasil. Só que para fazer isso, a gente entende que tem que ter uma robustez metodológica interessante primeiro, no sentido de estudar o que já tem e quais seriam esses possíveis requisitos para adequar um método ou uma abordagem metodológica para organizações no Brasil. Então, foi utilizado esse método aqui de revisão sistemática da literatura, que é lá do livro Design Science Research, né, que muitos aí utilizam também. Então, esse foi o passo a passo. E depois foi desenvolvido um framework conceitual para poder obter esses requisitos, através da revisão de estudos que apresentam a utilização da macroergonomia em organizações no Brasil, a identificação, a partir da leitura desse material, de características, benefícios e limitações dos métodos usados, e, por fim, essa síntese desse material para obter requisitos para uma nova abordagem metodológica. E aí tem o método utilizado, a condução dessa revisão sistemática, né? Foram usadas bases de dados nacionais, se queriam estudos no Brasil, essa era a ideia, né? Então, nesse universo, se chegou a 13 artigos que estavam incluídos, né? Nesses critérios utilizados para pesquisa. E aí se obteve, então, essas pesquisas. Não é à toa que muitas delas são de alunos nossos aqui do programa, né? Porque é muito do que a gente está escrevendo aqui nesses últimos anos, que eu apresentei o panorama para vocês, né?
E então se obteve a referência, o método que se utilizou em alguma organização aqui do Brasil e os comentários dos autores com respeito a esses métodos utilizados, né? Sejam as características, os benefícios ou as limitações, que seriam essas aqui, essa lista apresentada lá, né? Não vou me delongar aqui muito também não, mas é mais para mostrar o que um método para essa aplicação específica que a gente está querendo deveria ter, né? O uso da ergonomia participativa como plano de fundo, né? Para análise e projeto de sistemas de trabalho, né? A participação das pessoas em todos os níveis hierárquicos da organização e assim por diante, né? Então, essa lista de requisitos foi trazendo quais deveriam ser, então, as características desse possível método. Logo, a continuação da pesquisa é exatamente o desenvolvimento dessa abordagem metodológica. Então, o próximo artigo que venha a ser publicado aí vai ser exatamente essa proposição de uma abordagem que contemple esses requisitos aqui e que seja utilizável, atualizado para o nosso contexto organizacional, tá? Então, encerro por aqui a apresentação. Podemos deixar as perguntas para o final, porque daí a gente já emenda a apresentação do Paulo, a experiência dele lá, e a gente depois troca umas figurinhas aí, né, Paulo, para responder possíveis perguntas que vocês têm. Tá bom? Obrigado, gente.